Lula vendeu o Brasil? É isso que muita gente está dizendo, mas a verdade é justamente o contrário. Porque pela primeira vez em muito tempo, existe um presidente tentando evitar que o Brasil seja vendido. E isso está incomodando potências que sempre lucraram com as nossas riquezas. O Canadá diz estar muito interessado nas terras raras do Piauí, mas esse interesse não é novo. O que está acontecendo é mais um capítulo da velha corrida colonial, agora disfarçada de investimento verde e cooperação tecnológica. Enquanto Lula fala em soberania, regulação e controle nacional, empresas estrangeiras já se movem para colocar as mãos no subsolo brasileiro. E é aqui que a guerra começa, não com armas, mas com contratos. Essas terras raras são o ouro branco do século XXI. São elas que fazem funcionar os satélites, as baterias, os carros elétricos, as armas e a inteligência artificial. Quem dominar esses minerais, domina o futuro. E o Brasil, por ironia, tem uma das maiores reservas do planeta. Só que, ao longo da história, cada vez que o país descobre uma nova riqueza, as potências aparecem oferecendo ajuda. E quando percebemos, a exploração já está em mãos estrangeiras. Lula sabe disso. E por isso fala tanto sobre mapeamento geológico, industrialização e fortalecimento da Petrobras, da Eletrobras e de estatais estratégicas. Ele sabe que o inimigo hoje não vem de farda, vem de terno, com sorriso e promessa de investimento. O interesse do Canadá no Piauí mostra o quanto o Brasil virou alvo de cobiça internacional. O país quer garantir acesso a terras raras fora da China, que domina 80% do mercado global. E o caminho mais fácil é o sul global. Países ricos em recursos, mas historicamente explorados. O que o Canadá faz agora é o mesmo que o Reino Unido fez há 2 séculos e os Estados Unidos continuaram no século passado. Garantir o controle do que não é deles, antes que o dono perceba o valor. Só que dessa vez o Brasil não está completamente adormecido. Lula tenta reorganizar a estrutura do Estado, criar uma política de defesa mineral e atrair aliados que não tratem o país como colônia, mas como parceiro. E é justamente isso que incomoda. Porque quando Lula fala em soberania, em BRICS, em parceria com a África e com a Ásia, o Ocidente entra em pânico. O Canadá, os Estados Unidos e a União Europeia percebem que o Brasil pode romper o ciclo de dependência. E o que eles fazem? Correm para garantir presença antes que as regras mudem. Começam no Piauí, avançam para Goiás, depois para o Maranhão, sempre com o mesmo discurso de cooperação sustentável. Mas por trás disso há um plano claro: manter o Brasil como fornecedor de matéria-prima, sem tecnologia, sem indústria e sem autonomia. E é exatamente isso que Lula está tentando mudar. O desafio é gigantesco, porque enquanto ele tenta construir uma política de soberania mineral, há uma elite econômica dentro do próprio país que prefere entregar as riquezas em troca de dólares rápidos. São os mesmos que chamam o capital estrangeiro de salvação, mas se calam quando veem mineradoras estrangeiras levando tudo. Lula não vendeu o Brasil, ele está tentando impedir que continuem vendendo. E é por isso que sofre tanta pressão dentro e fora. Os lobbies internacionais são poderosos, infiltrados em todos os níveis. As potências sabem que se o Brasil dominar o próprio subsolo, vai dominar o futuro da América Latina. E isso o sistema não quer permitir. A guerra das terras raras é, na verdade, uma guerra pelo poder global. Os Estados Unidos querem enfraquecer a China e o Canadá é peça do tabuleiro. A China tenta se aproximar do Brasil, oferecendo tecnologia e parceria. E Lula tenta equilibrar os dois mundos, o Ocidente que quer controlar e o Oriente que quer compartilhar. Ele sabe que o Brasil pode se tornar o elo de ligação entre o Norte e o Sul, e isso assusta quem sempre dominou o jogo. Por isso, cada passo dele é atacado, cada discurso de soberania vira manchete distorcida. E quando ele fala em regulamentar o setor mineral, dizem que é atraso. Mas o atraso é entregar tudo de novo. O que o público precisa entender é simples. Não é Lula que vende o Brasil, são os que odeiam o Brasil que o colocam à venda. Lula é o primeiro presidente em décadas que tenta colocar trava nessa máquina de exploração silenciosa. Ele sabe que o verdadeiro poder de um país não está no discurso, está na posse do subsolo, na indústria e na tecnologia. E é por isso que o Piauí virou um campo de batalha invisível. De um lado, as mineradoras estrangeiras com bilhões em capital.
Do outro, um governo tentando segurar o que restou da soberania nacional. A imprensa chama isso de parceria internacional. Mas quem entende de geopolítica sabe, é o império tentando comprar mais uma parte do Brasil. O Canadá quer entrar sorrindo, com a bandeira da sustentabilidade. Mas a história é clara. Toda vez que uma potência diz que veio ajudar, o Brasil termina sangrando. Lula tenta impedir que a história se repita. E o que acontece? Chamam de populismo, intervencionismo, ideologia. Mas a verdade é que o que incomoda o Ocidente é ver um país da América do Sul querendo decidir o próprio destino. O Piauí pode ser o início de uma virada se o governo conseguir transformar essas reservas em tecnologia nacional, em indústria, em empregos de verdade. Porque se não for o Brasil a explorar, serão os mesmos de sempre. Os que há 500 anos vivem do que tiram daqui. Então, antes de repetir que Lula vendeu o Brasil, é bom olhar o tabuleiro. Ele é o único que tenta impedir que o Brasil seja vendido de novo. O Canadá não está interessado em parceria, está interessado em controle. E o que está em jogo não é o presente, é o futuro tecnológico do país. Essa guerra não será travada em trincheiras, será decidida em gabinetes, nas assinaturas de contratos e nas concessões silenciosas. E nesse jogo, ou o Brasil desperta, ou acordará mais uma vez com o seu ouro moderno nas mãos dos outros. O que está acontecendo no Piauí não é isolado, é parte de uma guerra muito maior. Os Estados Unidos sabem que o mundo está mudando, que o dólar está perdendo força e que os BRICS estão construindo um novo eixo de poder que eles não conseguem controlar. E é justamente por isso que eles precisam agir rápido, usando países aliados como o Canadá, para garantir presença estratégica nas regiões mais ricas do planeta. A América do Sul, a África e o Sudeste Asiático são os 3 alvos principais dessa nova corrida. E o Brasil é o maior prêmio. É o país com território continental, com energia limpa, com água, com minérios, com comida e com um presidente que não se curva facilmente ao império. É isso que está em jogo. Não é o Piauí, é o papel do Brasil no novo mundo. A estratégia é antiga, mas agora vem disfarçada. Os Estados Unidos usam o Canadá como ponta de lança diplomática. A narrativa é de investimento sustentável, transição energética, cooperação científica. Mas por trás disso, o objetivo é simples: neutralizar o Brasil antes que ele se torne um gigante autônomo. Lula percebe isso. Ele sabe que cada centímetro de território brasileiro é cobiçado, da Amazônia às reservas minerais. É por isso que ele fala em fortalecer o Estado, em retomar a presença da Petrobras, da Vale e de empresas públicas na exploração de recursos estratégicos. Porque ele entende que, se o Brasil não tiver controle, alguém terá. E quando as potências têm controle, o povo perde. Sempre foi assim. O problema é que o Brasil está cercado. De um lado, o Canadá e os Estados Unidos, pressionando com o discurso ambiental e de segurança energética. Do outro, a China oferecendo parceria tecnológica e apoio industrial. E no meio, Lula tentando manter o equilíbrio sem transformar o país em colônia de ninguém. Essa é a tensão real. E é aqui que o público precisa entender. O que está acontecendo no Piauí não é um investimento, é um movimento de guerra econômica. É a geopolítica operando no silêncio, usando a mineração como ferramenta de domínio. E os Estados Unidos jogam com paciência. Sabem que não precisam invadir o Brasil, basta comprar suas reservas e controlar sua exportação. Por isso, cada nova aproximação do Canadá é uma peça colocada no tabuleiro. Quando eles dizem estar interessados em terras raras no Piauí, o que realmente estão dizendo é: não queremos que o Brasil use isso para fortalecer os BRICS, porque eles sabem o que Lula está construindo. O projeto de soberania nacional passa por energia, agricultura, tecnologia e defesa mineral. É isso que dá poder real a um país. E o Brasil está começando a despertar. O problema é que, para o Império, um Brasil desperto é uma ameaça global. E é por isso que começaram a pressionar. Pressionam nas tarifas, pressionam nas exportações, pressionam no Congresso, pressionam até na opinião pública. Sempre com o mesmo objetivo: impedir que o Brasil seja livre. E o mais irônico é que, enquanto os Estados Unidos dizem defender a democracia, usam as próprias democracias como escudo para seus interesses econômicos. Quando o Brasil tenta defender suas riquezas, dizem que é populismo. Quando tenta